E se o segredo das obras de Michelangelo, a chave para desvendar a sua genialidade transcendente, não estivesse apenas na técnica impecável ou na beleza estonteante que salta aos olhos? E se não fosse apenas a beleza, mas a revelação do divino dentro do humano? Esta é a pergunta que ecoa através dos séculos, convidando-nos a olhar para além da superfície polida do mármore e dos pigmentos vibrantes do afresco. Michelangelo Buonarroti, um homem de fé profunda e temperamento tempestuoso, não era apenas um artista. Ele era um teólogo visual, um filósofo que usava o cinzel e o pincel para explorar os maiores mistérios da existência. A sua arte não buscava meramente representar o mundo, mas sim revelar uma verdade mais profunda sobre a nossa própria natureza e a nossa conexão com o Criador. Ele vivia imerso nas correntes do neoplatonismo renascentista, uma filosofia que via o mundo material como um reflexo imperfeito de um reino espiritual perfeito. Para os neoplatônicos, a beleza terrena era um degrau na escada que levava a alma de volta à sua origem divina. E para Michelangelo, o corpo humano era o mais sublime desses reflexos. Michelangelo via o corpo não como matéria, mas como o templo da consciência divina. Em cada bloco de pedra bruta, ele não via uma massa inerte, mas uma prisão que continha uma alma, uma forma ideal que ansiava por libertação. Esta não era uma visão puramente estética, era uma convicção espiritual. O corpo, com sua complexa arquitetura de ossos, músculos e nervos, era para ele o veículo através do qual a alma se expressava no mundo. Era o ponto de encontro entre o finito e o infinito, o vaso sagrado que continha a essência da vida. Por isso, ele dedicou anos ao estudo da anatomia, dissecando cadáveres em segredo, não por um interesse mórbido, mas por uma necessidade teológica de compreender a obra-prima de Deus para poder representá-la com a devida reverência e precisão. Para ele, cada músculo, cada gesto, era uma centelha da perfeição de Deus expressa na carne. A tensão num antebraço, a curva suave de uma anca, o franzir de uma testa. Nada era acidental. Cada detalhe anatômico era uma palavra numa frase divina, compondo um poema sobre a criação, a luta, a dor e a transcendência. As suas famosas esculturas de escravos, por exemplo, com os seus corpos contorcidos a lutar para emergir da pedra, são a metáfora perfeita desta filosofia. Eles representam a alma humana a lutar contra as amarras da matéria, a esforçar-se para se libertar e ascender a um estado superior de consciência. A própria fisicalidade da escultura, o ato violento e ao mesmo tempo delicado de remover o excesso de pedra, tornava-se um ritual sagrado. Ao esculpir, dizia que apenas libertava a forma que já estava presa no mármore. Esta famosa afirmação revela o núcleo da sua visão de mundo. O artista não era um criador no sentido absoluto, mas um revelador. A sua tarefa era ter a visão, a sensibilidade e a habilidade para perceber a beleza ideal que já existia, latente, dentro do material bruto e remover tudo o que não pertencia a essa forma. Era um ato de subtração, não de adição. Um processo de purificação que espelhava a jornada da alma para se despojar das imperfeições e revelar a sua essência divina. Na Capela Sistina, o toque entre Deus e Adão não é apenas criação, é o instante em que o divino desperta no humano. Este é talvez o gesto mais icônico de toda a história da arte ocidental. Observemos com atenção. Deus estende o seu dedo com energia e propósito, enquanto o de Adão está lânguido, quase inerte. A vida já lhe foi dada, o corpo já está formado. O que falta, então? O que está prestes a ser transmitido nesse espaço minúsculo entre os dois dedos?
não é a vida física, mas a vida do espírito. O dedo de Deus representa a centelha da consciência, a energia que faz a matéria reconhecer a própria origem. É o dom do intelecto, da razão, da autoconsciência. É o momento em que Adão deixa de ser apenas uma bela criatura e se torna humano, capaz de pensar, de escolher, de criar e, crucialmente, de procurar o próprio Deus. Michelangelo está a dizer-nos que a nossa capacidade de compreender o universo é o que nos torna a imagem e semelhança do Criador. E ele escondeu esta mensagem à vista de todos, numa das mais audaciosas e secretas declarações artísticas de todos os tempos. Atrás do manto de Deus, Michelangelo desenhou em segredo a forma exata de um cérebro humano. Esta descoberta, feita por médicos e historiadores da arte séculos depois, é espantosa. A silhueta formada pelo manto que envolve Deus e os anjos corresponde com uma precisão notável a um corte sagital do cérebro humano, completo com o cerebelo, o tronco cerebral e a artéria vertebral. Não é uma coincidência, é uma mensagem codificada. Michelangelo, o anatomista, está a fundir a sua ciência com a sua teologia. Como se dissesse, a mente é o verdadeiro santuário do Criador. O poder divino, a fonte de toda a criação, não está num céu distante e inacessível. Está alojado dentro da nossa própria mente. A inteligência, a criatividade, a capacidade de raciocínio, estes não são apenas dons de Deus, eles são a própria presença de Deus em nós. Deus não está fora, está dentro, na inteligência, na arte, no poder de imaginar. Esta é a essência da filosofia humanista renascentista elevada por Michelangelo a um princípio espiritual. O potencial humano não é algo a ser suprimido em nome da fé, mas sim a ser celebrado como a manifestação mais elevada dessa mesma fé. O ato de criar arte, de compor música, de desvendar os segredos da ciência, todos são formas de oração, formas de participar no processo contínuo da criação divina. Michelangelo acreditava que alcançar o divino não era negar a humanidade, era exaltá-la. Ao contrário de algumas correntes de pensamento religioso que viam o corpo e o mundo material como fontes de pecado e corrupção, Michelangelo via-os como o palco da glória de Deus. Exaltar a humanidade significava desenvolver ao máximo os nossos talentos, aprofundar o nosso conhecimento, sentir as nossas emoções com intensidade e expressar a nossa verdade única no mundo. Era através da plena realização do nosso potencial humano que nos aproximávamos do divino. O corpo, a emoção, o pensamento, tudo isso é a expressão visível do invisível. A força de um David, a piedade de uma Maria, a angústia de uma alma no juízo final. Não são apenas representações. São a encarnação de estados espirituais. A beleza física torna-se um portal para a beleza espiritual. A dor humana reflete a compaixão divina. O intelecto humano espelha a mente cósmica. Para Michelangelo não havia separação. A arte para ele era oração em forma de beleza. Cada martelada no cinzel, cada pincelada no teto da capela era um ato de devoção. O seu trabalho era uma conversa contínua com Deus, uma busca incessante pela perfeição que refletisse a perfeição do Criador. Ele não estava a decorar um espaço, estava a construir um universo teológico, a materializar a sua fé para que todos pudessem vê-la e senti-la. Michelangelo não pintou apenas o céu. Ele revelou o céu que existe dentro de cada ser humano. O teto da Capela Sistina não é uma janela para um paraíso exterior, mas um espelho que reflete o cosmos que carregamos dentro de nós. Mostra-nos a nossa origem, o nosso potencial, as nossas lutas e o nosso destino final. Lembra-nos que a capacidade de criar, de amar e de transcender está inscrita
no nosso próprio ser. Porque o divino não está distante, ele pulsa em nós, na criação, na consciência e na arte de existir. A lição de Michelangelo, gravada em pedra e pintada em gesso, é intemporal. Ela nos convida a encontrar o sagrado no cotidiano, a ver a nossa própria vida como uma obra de arte em progresso e a reconhecer que, em cada ato de criatividade e de autoconhecimento, estamos a tocar o dedo de Deus.